Eu não tenho tempo. Você concorda comigo que isso sai dos nossos lábios muitas vezes sem a gente nem perceber o que a gente está dizendo? Eu quero hoje discorrer um pouquinho com você sobre essa palavra tempo. Então, siga comigo até o final e eu acredito que vai valer a pena para você, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre o tempo. E eu coloquei como tema dessa pequena meditação que eu fiz agora de manhã, que é tempo, dom ou desculpa. E para isso eu utilizei aqui um texto bíblico que eu quero ler para você, que está em Efésios 5, é o versículo 15 e o versículo 16, e depois a gente vai discorrendo alguma coisa. Que diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse finalzinho é forte, né? Aproveitando o máximo cada oportunidade. E eu anotei algumas coisas, a gente vai acompanhando aqui para a gente trazer alguma coisa bem valorosa para a gente. Então, quando Paulo fala sobre isso em Efésios 5, ele não está falando sobre uma produtividade secular. Ele fala de sabedoria espiritual. Ele traz um contexto de sabedoria espiritual, de da gente ter a ideia de viver intencionalmente, da gente ter a intenção literal de fazer as coisas, de aproveitar as coisas, como falei aqui agora, aproveitando o máximo cada oportunidade. Isso fala sobre intencionalidade, isso fala sobre a certeza de que você quer viver, do que você quer fazer, sabe? Sem desperdiçar aquilo que é um dom. Nós temos um dom que é o tempo, né? Então, o tempo, ele acaba não sendo um inimigo. Na verdade, ele é um termômetro da nossa maturidade, né? Então, o tempo, ele não é o nosso inimigo. Quando a gente percebe algumas vezes, o tempo já se passou, as coisas já aconteceram. Hoje eu estou com 50 anos e até hoje a minha vida, para mim, foi um sopro. Foi um sopro. Eu consigo lembrar de coisas lá de trás ainda, da infância, da adolescência, e com certeza, quando eu estou aqui nas minhas análises particulares da minha vida, né? Assim como você faz a sua, a gente pensa, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse tempo de voltar, ah, se eu tivesse como voltar ao passado. Então, toda vez que nós pensamos sobre se eu pudesse ter feito ou se eu tivesse feito, quer dizer que naquele tempo nós não vivemos a intencionalidade na sua essência, na sua raiz, a intencionalidade, a intenção, o desejo, a certeza de fazer alguma coisa. Essa é uma das dificuldades da juventude de hoje. A juventude de hoje, na sua grande maioria, ela acaba não percebendo o quão importante é o tempo do agora, de se semear, de se fazer para que possa colher num futuro bem breve, né? Então, o tempo ele não é um inimigo, mas ele vai se transformar, ele vai se mostrar como um termômetro dessa maturidade, né? Então, como eu escrevi, a frase não tenho tempo muitas vezes esconde, né? Então, o que essa frase não tenho tempo muitas vezes esconde? Você já percebeu? A gente muitas vezes fala, não tenho tempo, não tenho tempo. Essa frase não tenho tempo, ela esconde um sentimento, ela esconde uma razão, ela esconde um porquê, né? E eu coloquei aqui 3 pontozinhos breves só para a gente poder trabalhar a nossa ideia. A ideia aqui não é trazer uma mensagem, um pensamento pronto para você, mas é apenas te dar ingrediente para que você possa usar na sua vida e ver o que Deus ministra ao seu coração. Então a frase não tenho tempo, ela muitas vezes esconde, primeiro, a desorganização, porque o ato de ser desorganizado vai fazer com que esse tempo da gente seja roubado. Então, quando tudo está desorganizado, quando tudo está fora do lugar, e desorganização significa isso, estar fora do lugar ou estar onde não deveria estar. Então a gente consegue perceber que muitas coisas da nossa vida estão ali, mas não deveria estar. Está desorganizado. Então é tempo
de parar e reorganizar, recalcular, né? É como um GPS, que quando você tem um destino, você tem uma origem e você tem um destino, você vai do ponto A ao ponto B, mas entre o ponto A e o ponto B você acabou pegando uma rua diferente, um trajeto diferente. E na tela do seu GPS, do seu celular, ou de onde quer que você esteja se orientando por esse GPS, vai aparecer aquela bolinha rodando, 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 e de repente ele escreve na tela, recalculando rota. Recalculando rota é, você errou e agora eu tenho que trabalhar para fazer com que o seu destino final seja aquele que você estabeleceu no início. Então a desorganização faz com que a gente às vezes até consiga chegar no final, sabe? Faz com que a gente consiga até chegar lá no nosso destino final, mas ele vai fazer com que a gente perca tempo, vai fazer com que a gente dê uma volta maior. Então, se as suas palavras têm saído dos lábios dizendo eu não tenho tempo, você já parou para pensar se isso é falta se é falta de organização, se a sua vida ou se o seu meio de trabalho ou a sua mente está desorganizada? Se está desorganizado, quer dizer que tem coisas fora do lugar, tem coisas que estão lá que não deveria estar. Então, esse é um primeiro ponto que você pode pensar, que eu penso sobre isso também. O segundo ponto que eu coloquei é a falta de prioridade. Porque diferente da desorganização, a falta de prioridade é o seguinte, está tudo no lugar, está tudo certo, está tudo perfeito, não tem nada desorganizado, está tudo direitinho, tudo bom, mas ainda que eu queira chegar no ponto B, o ponto B não é a minha prioridade. Ainda que o meu destino seja chegar lá, ele não é a minha prioridade. Por quê? Porque no meio do caminho, várias ofertas são apresentadas para mim e que me tiram o foco daquilo que seria o meu destino final. Entende isso? Então é a falta de prioridade. A falta de prioridade. Quando nós temos prioridade, nós estamos focados. Quando nós percebemos a prioridade, nós voltamos os nossos olhos e a nossa energia e o nosso planejamento de vida para alcançar aquilo. Bom, parte-se do princípio que a maioria das pessoas não tem plano de vida, não tem metas, não tem onde chegar, não tem um ponto B, né? E eu lembro que eu costumava muito a falar, num passado recente, que se nós não temos um lugar aonde chegar, se nós não temos um objetivo a chegar, qualquer lugar é um lugar. Então nós precisamos ter metas, meta de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você já parou para pensar nisso? Você parou e sentou para escrever isso? Então, onde você quer estar daqui a um ano? O que você quer conquistar daqui a um ano? O que você quer fazer daqui a um ano? Esse daqui a um ano, esse um ano é exatamente o seu objetivo. É a sua prioridade. É aquilo que você vai empenhar energia, é aquilo que você vai empenhar os seus planejamentos, a sua disposição para alcançar. E aí você tem planos, então, de médio prazo, de longo prazo. Então, todos esses nós estamos partindo de um ponto A para chegar a um ponto B. E o médio prazo talvez seja um ponto C e o longo prazo talvez seja um ponto D. Mas todos eles vão exigir de você prioridade. Essa é a grande dificuldade hoje também do ser humano com relação a Deus. Pois Deus, quando trata conosco, ele trata dentro de uma intencionalidade. Exatamente. Deus teve a intenção de nos criar e de se relacionar conosco. Não foi o acaso, não foi de qualquer forma. Ele criou-nos para ser o seu povo, para estar junto com ele. Então a minha pergunta é para você e para mim é exatamente essa: qual é a nossa prioridade? E nós temos colocado esse relacionamento com Deus como prioridade. Porque se for prioridade, então a oração ela deixou de ser uma obrigação e ela passou a ser um prazer. Ela passou a fazer parte daquilo que é a sua vida, porque ela não está desorganizada, ou seja, a oração, a sua vida de oração ela não está largada em qualquer lugar, a sua vida de leitura ela não está esquecida embaixo de alguma poltrona ou embaixo de algum lençol escondido pela casa bagunçada.
e ela passa a ser a sua prioridade, ela passa a ser o seu momento importante com Deus, entende? Porque ela vai te levar a esse Senhor, ela vai te levar a você cada vez mais descobrir sobre você mesmo. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é o medo de encarar o que realmente importa. E aí nós chegamos numa fase dessa meditação muito importante, porque quando a gente fala sobre desorganização, a gente fala de um estado interior nosso. Se a nossa vida externa está desorganizada, é porque a nossa vida interna está uma completa bagunça, né? Então, basta você olhar para dentro de si e tentar organizar o seu mundo interior, e você vai ver reflexo disso no seu mundo exterior. O segundo é a falta de prioridade. Falta de prioridade é falta de foco, que nós também temos como tratar de uma forma mais tranquila. Mas esse terceiro ponto aqui, que é o medo de encarar o que realmente importa, vai desafiar você, vai desafiar mim, porque não é mais uma falta de organização, sabe? As coisas estão organizadas, não é mais uma falta de prioridade, você é uma pessoa focada, mas é o medo de encarar algumas coisas. E eu coloquei como exemplo, é como se fosse aquela conversa que nunca acontece. Você precisa ter uma conversa, você precisa ter um diálogo muito importante, sabe? Que vai mexer com algumas coisas e você deixa o tempo passar. Ou aquele eu te amo que ficou entalado, sabe? Talvez seja aquelas pessoas que dentro da sua vida não ouviram isso a sua vida inteira. Não ouviram isso da sua mãe, não ouviram do seu pai, e ela não sabe nem sequer como expressar isso. E depois tem que encarar isso. Você tem que encarar a questão de mostrar afetividade para quem nunca recebeu afeto. Então isso gera um medo muito grande e a gente percebe que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. E essa pessoa às vezes se sente internamente sendo cobrada, mas ela não consegue encarar isso e deixa o tempo passar. Ou é aquele perdão nunca pedido. Algumas vezes talvez você possa ter falhado com alguém, é necessário pedir o perdão e pelo orgulho, por não conseguir se humilhar, por não conseguir reconhecer o erro, o perdão não vem e mais uma vez o tempo passa. Ou o outro lado, o outro oposto. Qual que é o outro oposto? É a liberação do perdão, sabe? É você conseguir liberar o perdão. E nesse ponto eu entro em Jesus porque, como eu te falei, Jesus sempre teve essa intencionalidade de se relacionar conosco. Então, a Bíblia diz que Ele nos perdoou sendo nós ainda pecadores, nos escolheu, nos chamou sendo nós ainda pecadores. A intenção dele era um relacionamento. Então, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Então, não deixe o tempo passar e roubar de você a certeza ou o prazer de você reconhecer e se conhecer dentro de você e perceber que tudo está nas mãos de Deus e que Ele te fortalece para você dar o próximo passo. Amém? Então, eu quero, só fechando aqui, Jesus teve apenas 3 anos de ministério público e mudou o mundo. Então, quando a gente pensa sobre tempo, Jesus teve apenas 3 anos de ministério público e foi o suficiente para Ele transformar o mundo, né? Então, é a intencionalidade. Ele sabia onde estar, com quem está e por que ele está. Então ele sabia exatamente isso. Ele tinha foco, ele tinha propósito, ele não postergava, ele não jogava para depois. O que ele tinha que fazer, ele fazia. Há um ditado aqui na Suíça que a Adriana utiliza muito, que ele diz: Gemacht ist gemacht, que quer dizer o que está feito, está feito. Então o que você tem que fazer, faça logo. Não deixe o tempo passar. Gemacht ist gemacht. O que está feito, está feito. O que é para ser feito, faça logo. Não postergue. Não deixe para depois, porque o tempo ele não pode ser uma desculpa. Ele é um dom. Porque senão nós vamos entrar naquela ideia de eu queria orar mais, mas não tenho tempo.
Ah, eu queria ver minha família, mas não tenho tempo. Ah, eu quero cuidar da minha saúde, mas não tenho tempo, sabe? E quando a gente percebe, a gente perdeu pessoas queridas e não teve relação com essas pessoas. Quando a gente percebe, a gente perdeu oportunidades nas nossas vidas porque a gente postergou. E eu fecho com a frase de um filósofo, eu estava lendo agora, a frase de um filósofo chinês. Ele viveu no ano de 551 a.C. É o Confúcio, né? O filósofo Confúcio é um filósofo chinês, viveu em 551 a.C. e ele usa a seguinte frase com relação ao tempo: o homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. E no final eu escrevi: perfeito para responder a quem diz não tenho tempo para mudar. Então Confúcio, o filósofo chinês, diz: o homem que move montanhas, ele começa carregando pequenas pedras. Eu não preciso explicar mais isso. Então, quer mover montanhas? Comece carregando pequenas pedras. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe nesse dia, que essa breve meditação ela sirva para jogar indagações dentro da gente. Se nós temos postergado, se nós estamos com a vida desorganizada, se nós estamos com medo de encarar alguma coisa, se nós perdemos a prioridade. Deus abençoe. E eu quero mais uma vez pedir para você, não seja apenas ouvinte, seja participante dessa mensagem, dessa obra. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a levar essa mensagem a um pouco mais de pessoas. Eu acredito que pessoas precisam ver isso. Então, o princípio da bênção não é quando você é abençoado e fica para você. O princípio da bênção é quando você é abençoado e você pensa em alguém. Eu preciso partilhar isso. Então, partilhe aquilo que você recebeu de graça, ok? Deus abençoe e tenha um excelente dia.